Oi, o meu nome é Rayane. Olá, meu nome é Leonardo. Hoje a gente vai falar para vocês sobre circuitos em série, paralelo e misto. Todos os equipamentos eletrônicos e elétricos possuem um circuito. Um circuito elétrico é como uma pista de corrida. A corrente elétrica, assim como os carros, somente circula em um sentido. A largada seria o polo positivo da bateria e a chegada o polo negativo. Um circuito é composto basicamente de uma fonte de energia e componentes elétricos. Observando a imagem, essas duas imagens é um circuito em série, pelo fato de ter apenas um caminho para a corrente passar em todo o circuito. A gente vai observar mais isso falando e apresentando o circuito paralelo e o circuito misto. Circuito em série é o circuito que contém um único caminho para a corrente circular, passando com a mesma intensidade por todos os componentes. Características do circuito em série. Um circuito em série, a corrente e a tensão se comportam de maneira diferente. A corrente do circuito sempre vai ser a mesma para todos os componentes eletrônicos e a tensão vai ser diferente para todos os componentes eletrônicos se a resistência desses componentes eletrônicos não forem a mesma. Mas por que o circuito em série se comporta dessa forma? A corrente é a mesma para todos os componentes eletrônicos e a tensão é diferente. Então, a corrente é a mesma porque existe apenas um caminho para a corrente passar no nosso circuito em série. Não existe dois, onde vai ter uma divisão da corrente. E a tensão é diferente porque a primeira lei de Ohm fala que a tensão é igual corrente vezes resistência. Se a gente observar a resistência, o número do resistor e a tensão são diretamente proporcional, onde se a gente aumentar o valor do resistor, a tensão vai aumentar. Então, se eu tiver um resistor que vale 2 ohm e multiplicar para a corrente que é 2, a tensão vai ser 4. E se eu pegar um resistor que vale 4 ohms e a corrente for 2, vai dar 8. Então, a tensão vai ser diferente. A tensão maior vai ser a do resistor que vale 4 e a tensão menor vai ser do resistor que vale 2. A gente pode observar que a tensão é diferente para os resistores, enquanto a corrente vai ser a mesma. Associação de resistores é o circuito elétrico formado por dois ou mais elementos de resistência elétrica. Na associação de resistores, quando eles estão em série, o valor dessas resistências se somam. Exemplo essa imagem. A gente pode ver que tem apenas um caminho para a corrente passar em 3 resistores. Ali é a resistência total, igual resistência 1, mais resistência 2 e 3 e assim vai. Então, a associação de resistores em série, quanto mais cargas em série estiver no circuito, maior será a resistência total. Aplicações. Uma das aplicações mais comuns de circuito em série são os pisca-pisca. Isso é muito interessante porque está no nosso dia a dia. A gente vê com outros olhos, aquilo ali é um circuito em série, aquilo ali é um circuito paralelo, aquilo ali é um circuito misto. A gente liga o nosso pisca-pisca na tomada. Se a gente observar, é um fio, onde tem um caminho, apenas um caminho para a corrente passar. E essa corrente vai ligar todos os nossos LEDs. Por isso que quando o LED, uma lâmpada, queima, todo o circuito para de funcionar porque a corrente ela se movimenta, funciona através de uma forma constante e ordenada. Então, quando uma lâmpada queima, o circuito todo é interrompido e não há mais passagem de corrente ali. Vantagens e desvantagens do circuito em série. Uma de suas vantagens é a associação dos resistores para aumentar o valor da resistência total do circuito, além de usar dispositivos elétricos e eletrônicos em série com cargas, como chaveamento, ligando e desligando. Isso é muito interessante, como a gente pode observar na imagem. A principal desvantagem no circuito em série é que quando o componente eletrônico parar de funcionar, todo o circuito vai parar de funcionar pelo fato de passar somente uma corrente elétrica. A corrente elétrica vai ser a mesma para todo o circuito. E, além do mais, a tensão vai variar de cada componente eletrônico. Esse circuito não vai trabalhar com o máximo de potência. Circuito paralelo. O circuito em paralelo também é composto por duas ou mais cargas. Porém, todas essas cargas possuem o mesmo ponto em comum, ou seja, há um ponto de derivação para todas elas, fazendo com que o fluxo da corrente elétrica separe proporcionalmente para cada carga, de acordo com o valor da sua resistência. Características. As principais características de um circuito paralelo são que tanto a corrente e tensão elétrica no circuito vão se comportar de maneira diferente. No caso da tensão elétrica, sempre será a mesma para todas as cargas do circuito, ou seja, a mesma tensão entregue pela fonte. Já a corrente elétrica não será a mesma nas cargas, somente se tiverem duas com o mesmo valor de resistência. Isso também se deve a uma relação matemática. Sabendo que a tensão é a mesma em todas as cargas, a corrente elétrica vai variar de acordo com a resistência, pois são grandezas inversamente proporcionais. Aplicações.
São muito aplicados em instalações elétricas, industriais e prediais, onde todas as tomadas e lâmpadas estão em paralelo, redes de distribuição, equipamentos elétricos e eletrônicos. Vantagens e desvantagens. O circuito em paralelo é mais utilizado em instalações elétricas, prediais e industriais. Isso porque uma de suas vantagens é a tensão elétrica em todas as cargas ser a mesma, 127 volts, 220 volts, 380 volts, dependendo do circuito. Pelo fato da tensão ser a mesma em cima das cargas, elas dissiparão a máxima potência. E caso uma das cargas pare de funcionar, as demais continuam funcionando normalmente. Uma de suas desvantagens é o consumo, que é muito maior, pois se dissipar mais potência, maior será o valor, devido à corrente elétrica se dividir de maneira proporcional para manter a mesma tensão na carga. Sendo assim, o aumento de cargas em paralelo pode ser um problema. Diferenças. As principais diferenças entre circuito série e paralelo é a forma com que a tensão e corrente se comportam. Circuito em série, a corrente é a mesma e tensão diferente sobre as cargas. Já em circuito paralelo, será o contrário, mesma tensão e corrente diferente para as cargas. Outra diferença é que se no circuito em série uma das cargas pare de funcionar, todas as demais também pararão, pois o circuito vai ser interrompido. Porém, no circuito em paralelo, as cargas funcionam de maneira independente. Se uma parar de funcionar, as demais vão manter o seu funcionamento normalmente. Isso porque a corrente sempre terá um caminho alternativo. Então é isso. Tchau e até a próxima.